Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, aí, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Versículo 14, na verdade, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. O apóstolo Paulo, ele está encerrando aqui, uma carta aos Coríntios, e ele faz uma saudação. Nessa saudação, nós encontramos o tema da nossa pergunta de hoje, porque Paulo, ele exatamente destrincha aquilo que nós vamos falar hoje. Qual que é a nossa pergunta dessa noite? O que é a Trindade? Você já ouviu falar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez você já orou muitas vezes, já ouviu várias outras pessoas usarem essa expressão, mas talvez você nunca tenha se perguntado de onde que vem essa história de Trindade, de três em um. O que é isso? Onde que está na Bíblia isso? Esse texto que nós acabamos de ler aqui é uma exemplificação de que a Trindade está na Bíblia. Não com o nome propriamente dito de Trindade, mas nós temos aqui o tema e o conceito sendo explanado pelo apóstolo Paulo. Uma das nossas referências básicas para essa noite é esse livro aqui de Calbart, onde ele fala da dogmática eclesiástica. Dogmática seria basicamente o estudo dos dogmas que nós temos dentro da igreja. E um dos dogmas, um dos conceitos que nós temos é esse conceito, que é o conceito da Santa Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quando nós falamos de Trindade, nós não estamos falando de triteísmo. Triteísmo significa três deuses, três deuses juntos fazendo o mesmo trabalho. Não é isso que Trindade significa. Uma forma bem mais clara de falar da Trindade seria exemplificando a triunidade. Qual que seria a definição categórica de Trindade para que a gente possa entender? Então, de hoje em diante, quando alguém te perguntar assim, o que é Trindade que aparece na Bíblia? A melhor forma que você tem de responder é a seguinte: Deus é um em essência e três em pessoa. Essa é a definição, ou a melhor definição que nós encontramos para a Trindade. Ou seja, Deus sendo um em essência e três em pessoa. Nós vamos tentar destrinchar um pouco isso, começando com a filosofia. Lá na filosofia antiga, Friedrich Hegel, ele tinha um conceito e ele explanou esse conceito baseado um pouco no conceito do darwinismo, que é a evolução, lá dentro da biologia, que o mais simples evolui para o mais complexo. Pontuando, nós não cremos nisso, nós não cremos na evolução, porque nós não cremos que nós temos um caminhar do ser mais simples para o mais complexo. Algumas pessoas até tentam encaixar a evolução dentro da Bíblia, Não, mas Deus pode ter criado as coisas mais simples e elas evoluíram. Não, nós não cremos nisso. Nós cremos, e eu particularmente acredito e creio, sobre um designer inteligente. Deus criou todas as coisas na sua ampla complexidade. É o que a gente chama de lei do tudo ou nada. Se você pegar, por exemplo, a ratoeira, e desmanchar a ratoeira, você tem a mola, tem um negocinho que fecha e tem a madeira, Se você colocar lá, você fala assim, vou pegar o rato. Aí você desmonta a ratoeira, coloca a tábuazinha, o queijo de um lado, a mola do outro e a alça que bate. O que vai acontecer? Você vai pegar o rato? Não, é nada. Ou você monta a ratoeira totalmente complexa e deixa ela prontinha para pegar o rato, ou você nunca vai pegar o rato. Assim nós cremos que Deus criou todas as coisas de forma complexa. Um exemplo, se nós pegarmos uma bactéria, que é um ser procarionte, talvez um dos seres mais simples que nós temos. Você já ouviu falar que algumas bactérias têm flagelo, que ajuda elas a se locomover em ambientes aquáticos, ambientes úmidos? Você sabia que o flagelo ele é um motorzinho? É como se fosse um motor mesmo que tem na bactéria. Se nós compararmos a complexidade do flagelo da bactéria, você sabe, a nível de complexidade, com o que ele pode ser comparado? Com o motor de uma Ferrari. O tanto que ele é complexo. E aí eu vou além, eu vou adiante. Se aquele motor daquela bactéria ele não fosse criado pronto, a bactéria nunca conseguiria sobreviver, porque ela não iria conseguir viver os milhares e milhares de anos esperando que encaixasse uma pecinha, encaixasse outra, até que o motor da Ferrari bacteriana estaria pronto. Ou é tudo ou é nada. Bom, isso aqui foi só uma explanação para provar que nós cremos no criacionismo de forma muito completa.
dentro dessa proposta de evolução social, né, eles trouxeram isso, né, lá no século XIX para dentro da religião, dizendo da seguinte forma: olha, na verdade, a religião ela começa num chamado animismo, que são a crença em deuses da natureza, a crença nas árvores, a crença nos céus. Isso passou para um politeísmo, né, com vários deuses surgindo e concluindo num chamado hemoteísmo, que é o Deus para cada local. Então, cada ambiente geográfico pode ter um Deus. E eles trazem isso para dentro da Bíblia e querem implantar isso. Mas nós não cremos dessa forma. Nós cremos que a Bíblia não é politeísta e nem hemoteísta, ela é monoteísta. Nós cremos apenas num único Deus. Este único Deus, ele está lá no princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o nosso primeiro argumento. A Bíblia nos diz que no princípio havia um Deus. Aí tem uns pseudo-estudiosos, né, que falam: mas o Deus que está lá é Elohim. E o in no final significa um Deus plural. Fala: legal, você está estudando bem, mas você estudou também verbo no hebraico? Porque todas as vezes na Bíblia que a palavra Elohim aparece, ela aparece com um adjetivo no singular. Ou seja, é como se ela estivesse falando sempre o Elohim. O Elohim, não tem os Elohim. Isso significa que, de fato, no início a Bíblia se remete a um único Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Se nós formos, por exemplo, para os mandamentos, lá nos mandamentos, aí o ateu vira e fala assim: mas lá no primeiro mandamento, fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Significa que Deus está pressupondo que existem outros deuses. Errado mais uma vez, senhor ateu, você está lendo muito pouco a Bíblia, ou dentro da sua própria conveniência. Por quê? Porque quando Deus diz: não terão outros deuses diante de mim, significa que Deus está falando assim: vocês não colocarão outros deuses diante da minha presença. E aí nós temos um princípio. Deus, ele não é onisciente, onipotente e onipresente. Se Deus é onipresente, significa que ele está em todos os lugares. Então Deus está falando: não terás outros deuses diante de mim. Deus está em todo lugar. Então, em todo lugar nós não podemos e não temos outros deuses se comparam ao nosso Deus. Mais uma vez, isso comprova que a Bíblia ela é monoteísta. Por fim, para nós exemplificarmos esse aspecto do monoteísmo, existe dentro do conceito judaico o Shema, que é uma das mais antigas confissões de Israel. E o que essa confissão diz? O seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Dessa forma, nós podemos concluir que o Antigo Testamento, de fato, ele é monoteísta. O Antigo Testamento como um todo, ele se remete apenas a um único Deus. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, no texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo fala de três. Ele não fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí volta o ateu de novo, né? Mas a Bíblia se contradiz então. Porque lá no Antigo Testamento ela fala que tem um Deus, mas lá no Novo Testamento ela fala que são três deuses. É aí que nós precisamos nos aprofundar num aspecto que é chamado revelação progressiva. A Bíblia, e ao longo da história, Deus não deu toda a revelação para nós. De Gênesis a Apocalipse existe um processo onde Deus vai se revelando aos poucos para o seu povo, no caso Israel, e para todo o contexto da humanidade. Essa revelação então começa como um Deus monoteísta no Antigo Testamento e é uma revelação que vai progredindo, sempre uma progressão baseada naquilo que Deus já havia ensinado. Não é tipo assim, tem uma nova revelação, esquece o que foi dito. Não. Se você pegar Gênesis, Êxodo, Levítico, que vai indo embora, sempre há uma corroboração daquilo que foi dito. O Novo Testamento, ele não contradiz o Antigo Testamento. E eu vou deixar isso muito claro daqui um pouquinho. Se nós pegarmos, por exemplo, o que Santo Agostinho diz, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala o seguinte: o novo está escondido no antigo, e o antigo revelado no novo. O novo, no caso do Testamento, está escondido no antigo. Isso é muito interessante. Nós encontramos muitas vezes a figura de Jesus escondida no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é revelado no Novo, através de quem? De Jesus, que sempre volta. Os profetas já diziam isso, e Jesus ele vai cumprindo tudo aquilo que o Antigo Testamento havia dito. Quais
quais são as alusões que nós temos da Trindade no Antigo Testamento? Assim, então tá, tô acreditando nisso, eu sou ateu e estou começando a converter. Agora me mostra onde é que a Trindade, por exemplo, aparece no Antigo Testamento. Bom, nós já falamos, por exemplo, de Gênesis 1, onde tem um Deus que criou todas as coisas. No princípio criou Deus. E lá esse Deus está no plural. No princípio criou Elohim, os céus e a terra. Você já escreveu algum texto científico, algum artigo? Sempre quando nós fazemos essa escrita, nós escrevemos essa escrita numa espécie de plural, né? Você vai escrever lá a metodologia, você coloca, né? A nossa metodologia é composta de uma revisão bibliográfica, né? O nosso estudo é composto de uma corte, onde nós fizemos uma análise estatística e assim obtivemos, né? Então, lá em Gênesis, quando está sendo descrito no princípio criou Deus, é como se Deus estivesse escrevendo o artigo dele para publicar na revista científica da humanidade, né? E colocar assim, olha, no princípio lá estávamos nós, vimos que a terra era sem forma e vazia. E aí diz o seguinte, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós já vemos que tem Deus, tem um Espírito que é criativo, que é cheio de divindade, né? E aí de repente vem o seguinte, Deus ele proclama algo, ele diz o seguinte, e disse Deus, haja. Deus expõe agora um verbo que é o mesmo que nós podemos conectar com aquilo que João vai dizer lá em João capítulo 1. O que João diz no princípio? Era o verbo. E o verbo, o haja, estava com Deus. Ou seja, nós observamos em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora tem algo que eu acho fantástico, que nós poderíamos assim ficar só falando e citando exemplos do Antigo Testamento. Mas, por exemplo, lá em Salmos capítulo 110, tem uma coisa muito legal. O salmista escreve assim, ó, disse o Senhor ao meu Senhor. Aí você fala assim, como assim disse o Senhor ao meu Senhor? E nós já estudamos isso aqui numa das nossas perguntas, que se você olhar o texto, você vai ver que está escrito da seguinte forma, disse o Senhor, em caps lock, ao meu Senhor, apenas com S maiúsculo. Então são duas escritas diferentes para Senhor. Disse o Senhor, em caps lock, ao meu Senhor, que não está em caps lock, só está com o S maiúsculo. Todas as vezes, né, isso é tradição dentro da tradução do hebraico, quando nós encontramos Senhor na sua Bíblia em caps lock, está se referindo a Jeová. E quando nós encontramos o Senhor apenas com o S maiúsculo, está se referindo a Adonai. Então, se nós fôssemos traduzir numa nossa linguagem, seria o seguinte, disse Jeová a Adonai. O que está acontecendo aqui? É Deus Pai conversando com Deus Filho. Nós estamos vendo ali a existência da Trindade presente no Antigo Testamento. E como eu disse, nós poderíamos citar vários outros exemplos. Mas vamos para o Novo Testamento, né? No Novo Testamento tem monoteísmo, né? Aquilo que está descrito lá no Antigo Testamento, que há um Deus só, também está no Novo? Sim. Se nós observarmos lá em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo ele vai chegar lá no Areópago, que é em Atenas. E aí o apóstolo Paulo quer evangelizar ali. E o apóstolo Paulo, muito inteligente, procurava alguma coisa a qual ele pudesse utilizar para começar alguma pregação. E Atenas, né, era um lugar totalmente profano, vários deuses. E aí, de repente, ele chega num local e está escrito assim, ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, muito inteligente, ele fala, pessoal, deixa eu, vem cá, dá uma assoviada, né? Galera, chega aqui, é sobre esse Deus desconhecido que eu quero pregar para vocês. Tem uma coisa muito interessante dentro da sociologia e da antropologia. Os pesquisadores que geralmente vão estudar, sabe esses povos isolados, tipo uma tribo indígena, hindus, geralmente povos que vivem numa tradição em ambientes muito isolados. Existe se você pegasse os artigos que esses antropólogos publicam, existe uma linha muito interessante, que dentro de todos esses povos existe uma referência a uma espécie de divindade, que às vezes eles não têm acesso, não têm contato, mas eles acreditam. Então, por exemplo, existem estudos em tribos indígenas aqui que não têm contato com o homem, e aí geralmente o pesquisador chega lá e começa a interagir, conversar, e a tribo sempre cita, não, o Deus além do rio, o Deus além da montanha. Existe dentro de toda a humanidade, existe dentro de toda a sociedade algo intrínseco,
que é uma revelação de Deus dentro de cada ser humano. Existe uma revelação de Deus dentro de cada indivíduo. O que acontece é que muitas vezes essa revelação ela é apagada, escondida pelo nosso pecado, pela nossa natureza pecaminosa. Se nós formos observar o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, ele fala assim: o Deus de todo o universo manifestou-se a si mesmo a todos. Existe a revelação de Deus em todos os lugares. Amanhã, quando você acordar, se tiver caindo aquela garoa, é bom, né, acordar de domingo, então, aquela chuvinha caindo na janela assim, se dá uma olhada e fala: isso é revelação de Deus em cada gota da chuva. Ou se amanhã você acordar e tiver aquele sol lindo, bonito, você despertar animado para o seu domingão, para você exercer a sua cidadania diante da eleição, né? Você olha para o sol e fala assim: que beleza, olha que maravilha, o sol que nos aquece, que nos ilumina. E aí você abre a janela do seu quarto e escuta o pássaro cantando. Isso é revelação de Deus. Isso é Deus se revelando a nós, através das coisas que Ele plantou no nosso contexto da humanidade. E aí você me pergunta assim: tudo bem, se existe monoteísmo no Novo Testamento, onde estão os aspectos da Trindade? Aí nós temos um monte. Nós poderíamos pegar, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 8, onde Paulo faz uma distinção de Deus Pai e do Deus Filho. Mas Paulo fala assim: olha, existe o Deus Pai, existe o Deus Filho, mas ambos são a mesma divindade. Se nós pegarmos João é fantástico. Lá no capítulo 6, por exemplo, quando Jesus, né, está se revelando como eu sou, Jesus usa um termo no grego que é o ego eimi. Eu sou. Essa mesma forma de Jesus se expressar é compatível com aquela da manifestação de Deus lá no Antigo Testamento. Ou seja, Jesus está se colocando no mesmo patamar de Deus. Eu também sou Deus. Eu já citei João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Por último, nós poderíamos citar, por exemplo, Jesus exemplificando sobre o batismo, né? Como que deveria ser feito o batismo? O batismo deveria ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo uma alusão àquilo que aconteceu no batismo do Filho. No batismo do Filho estava lá o Filho sendo batizado por João, estava o Deus Pai se manifestando e diz que do céu ouviu-se uma voz: este é o meu Filho amado. E as pessoas viram como se fosse uma pomba descendo do céu sobre a cabeça do Filho. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo descendo. Tudo isso que nós olhamos e entendemos aqui é fruto da dedicação dos homens de Deus que durante toda a história combateram as heresias que vinham contra esse aspecto da Trindade. Foram várias heresias. Por exemplo, nós tivemos o modalismo, que dizia que existem 3 pessoas na Trindade, que é mais ou menos assim: Deus se autocriou, se autotransformou em Jesus e depois morreu e se transformou no Espírito que desceu de novo. Isso era muito pregado por Sabélio e seus discípulos. Existia o adocionismo, que era como se existia a Trindade, mas nós tínhamos ali Cristo como se fosse o ator principal, né? E os outros como atores coadjuvantes. Por isso, houve um dos primeiros concílios da igreja, que foi o concílio de Nicéia. Esse concílio aconteceu em 325 depois de Cristo. O pessoal se reuniu e falou: galera, é o seguinte, tem um povo pregando coisa muito distinta aí sobre a Trindade. Nós precisamos definir o que é a Trindade. Então, o credo chamado Credo Niceno definiu a Trindade da seguinte forma: Cristo é o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os mundos. Ele foi gerado e não criado. Dessa forma, primogênito e unigênito se referem a um lugar de honra que Jesus tem, não como uma geração ou uma origem biológica de Jesus. Mas não para por aí, tiveram várias outras heresias, como por exemplo o monofisismo, que era pregado por Eutiques, dizendo que Jesus tinha apenas uma única natureza, né? Se Jesus tinha apenas uma natureza, ou ele era homem ou ele era Deus, não tinha como ser os dois. Tinha também o nestorianismo, que era pregado por Nestório, dizendo que uma pessoa não pode ter 2 naturezas. Então, novamente, né, havia uma coisa muito complexa: como entender isso? Se Jesus é homem e ele é Deus, ou ele é as duas coisas, ou ele não é nenhuma das duas. Aí nós temos mais um concílio, que é o concílio de 451 da Calcedônia, onde eles evidenciam a seguinte
verdade. O verum Deus, verum homem. Jesus, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então significa que ele é 50% Deus e 50% homem? Não. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele tem características totalmente divinas e características totalmente humanas. E aí, nesse concílio, foram definidas, né, as 4 negativas. Porque no concílio eles falaram assim, olha, existe uma unidade perfeita. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Isso foi perfeitamente composto, isso foi perfeitamente promovido. Dessa forma, né, essa unidade, ela é uma unidade sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Não tem como nós separar essas duas naturezas. Não tem como separar Jesus Deus e Jesus homem. Ele é 100% verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Para terminar e para concluir, nós olhamos para tudo isso e muitas pessoas falam assim, isso não tem racionalidade, isso é irracional. Como que eu vou dizer que Deus é um e três ao mesmo tempo? Voltando no aspecto inicial daquilo que nós dissemos, que Deus ele é um em essência e três em pessoa. Muitos ateus chamam isso de contradição, mas é porque eles não sabem diferenciar contradição de paradoxo. Existe uma coisa que é paradoxo, e algumas coisas são paradoxais. Por exemplo, quando Jesus fala assim, olha, o maior no reino dos céus tem que ser o menor. Você fala, olha, isso é contradição. Não, isso é paradoxo. Porque num determinado sentido, nós precisamos ser servo, para em outro sentido nós sermos grandes. Ou seja, devemos servir aqui na terra para sermos honrados lá no reino dos céus. Dessa forma, nós podemos concluir, baseado naquilo que João Calvino vai nos dizer e vai nos ensinar, lá nas Institutas da religião cristã. Calvino diz o seguinte: palavras como a Trindade surgem por causa das serpentes deslizantes que tentam distorcer o ensino das Escrituras por heresia. É por isso que a Trindade não está na Bíblia, mas ela é uma palavra que surge exatamente para combater a ambiguidade. Existe a chamada ambiguidade deliberada. E contra essa ambiguidade, nós precisamos de precisão teológica. Nós precisamos de ser precisos naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos acreditando. Então, quando nós falamos em Trindade, nós viramos para a pessoa e falamos assim, nós cremos em um Deus que é um em essência e três em pessoa. Isso não é contradição. Pode até parecer uma contradição para você, mas no sentido bíblico, isso é totalmente evidente, apesar de ser um mistério. Porque é ou não é um mistério? Quando a gente fala, por exemplo, da seguinte forma, Deus, né, Jesus, totalmente Deus e totalmente humano. Isso é um mistério. Assim como existem vários outros mistérios. Por exemplo, a gravidade existe? Sim ou não? Quem acredita na gravidade? Existe. Por que você acredita na gravidade? Porque se eu soltar um lápis aqui, ele vai cair no chão. Certo. Mas você consegue ver a gravidade? Quando nós olhamos dessa forma, então, existem algumas coisas que são mistérios, como a gravidade. Você acredita na gravidade? Sim. Quando a pessoa virar para você, você acredita na Trindade? Três deuses, e fala assim, eu acredito. Uma essência em três pessoas. Aí você pergunta se você acredita na gravidade, ele vai falar assim, por que você acredita na gravidade? Você vê a gravidade? Ele vai falar, não, da mesma forma, eu acredito na Trindade. Eu não vejo a Trindade. Por isso ela é um mistério para mim, assim como a gravidade é um mistério para mim. É por isso que nós conseguimos combater a ambiguidade das heresias, com convicções e certezas teológicas. E foi exatamente o que alguns homens fizeram há 505 anos atrás. E foi exatamente isso, precisão teológica, que alguns homens fizeram há exatamente 505 anos atrás. Mais precisamente, um homem que pregou 95 teses na porta de uma igreja. Nessa semana, na terça-feira, 31 de outubro, nós comemoraremos os 505 anos da Reforma Protestante. Foi fruto de homens, só como Lutero, mas o Igor, Calvino, Fael e vários outros, que observaram que a Igreja Católica não estava, de fato, sendo precisa teologicamente em algumas coisas, deixando alguns contextos em abertos.
E esses homens resolveram dedicar a sua vida dentro do aspecto teológico, olhando não só com dedicação, mas com devoção para aquilo que a Bíblia estava dizendo. E quando nós olhamos com devoção e dedicação para a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia tem muito mais do que simples palavras. Nós olhamos para a Bíblia e descobrimos que ela não é uma simples revelação. A Bíblia, ela é inerrante. Você quer descobrir se uma pessoa de fato acredita nos textos da Sagrada Escritura? Pergunte para ela o seguinte: diga, você crê na revelação da Bíblia? Ela fala, claro que eu creio. E você crê na inerrância da Bíblia? Se ela titubear e falar assim, eu acho que a Bíblia de vez em quando precisa ser atualizada, significa que ela não está se dedicando totalmente ao conceito bíblico e à raiz bíblica, à essência bíblica, que é a precisão teológica. Para que nós possamos vencer as dúvidas do nosso coração e as dúvidas que às vezes o mundo, a mídia lança sobre a nossa mente, né? De que nós estamos ultrapassados, de que a Bíblia é um livro antigo. Nós precisamos ser precisamente teológicos. E você só consegue isso a partir do momento que você tem a Bíblia como a sua única fonte de inspiração. Aqueles homens da Reforma Protestante descobriram exatamente isso e falaram, olha, pode até não ter o termo trindade na Bíblia, mas esse conceito precisa ser totalmente debatido e as pessoas precisam entender com precisão que existe um Deus que é Pai, que criou todas as coisas, um Deus que é Filho, que veio para nos salvar e nos libertar, e um Deus que é Espírito, que caminha hoje lado a lado conosco, nos dando a certeza e a convicção de que nós alcançaremos os nossos objetivos, de que nós viveremos as grandes maravilhas que Deus tem para nós. Pode até ser que nós, nesse momento, não estejamos vivendo todas essas certezas, mas viveremos, porque a Bíblia, ela nunca mudou e não mudará. E da mesma forma que aqueles homens, na Reforma Protestante, encontraram na Bíblia a sua fonte de vida e inspiração, que você também encontre na Palavra de Deus sua fonte de vida, de certeza e de inspiração, para que você continue crescendo e alcançando todas as promessas de Deus para a sua vida. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus.